Hoje vamos falar um pouco sobre o que de fato é o capital e qual é a relação dele com o modo de produção capitalista. Antes de tudo, precisamos entender que o avanço das forças produtivas leva a contradições nos modos de produção, quando colocados em uma perspectiva histórica. A partir de um momento, próprio avanço das forças produtivas dentro de um modo de produção que antes possibilitou um salto qualitativo no processo de evolução da produção humana, agora passa a atuar como uma força de atrito ao desenvolvimento das próprias forças produtivas sociais. Isso desencadeará uma força histórica que terá o papel de superar este modo de produção antigo por um superior. Por essa razão, todo modo de produção tem o seu início, meio e fim. Assim, analisando de uma perspectiva histórica, o primeiro modo de produção que temos registro é justamente concomitante com o surgimento da própria espécie humana durante o período paleolítico. Esse modo, que podemos dar diferentes nomes, vamos chamar aqui de comunismo primitivo, onde observamos que nele existia o direito coletivo aos recursos naturais, a ausência de direitos hereditários ou de domínio autoritário e as relações igualitárias que antecederam a exploração econômica e a sociedade de classes na história humana. Esse período, contudo, é marcado pela escassez de recursos. O homem e a mulher, caçadores-coletores, precisavam estar em constante trabalho para obter os recursos mínimos para sua sobrevivência e de sua tribo. Apesar de haver alguma divisão do trabalho entre homens e mulheres, não era sequer possível conceber a noção de propriedade privada, e todos repartiam os recursos entre si para a sobrevivência do grupo. Nesse contexto, havia somente disputa entre tribos diversas, uma vez que, em uma sociedade de escassez, a disputa por espaço geográfico e recursos poderia ser determinante entre a vida ou a morte. Assim também, a captura, por exemplo, de prisioneiros de tribos rivais não fazia sentido, uma vez que seria mais uma boca para ser alimentada, e então, nesse caso, eventuais inimigos capturados viriam a ser executados. Com o passar de milhares de anos e o desenvolvimento das forças produtivas, a invenção das ferramentas de ferro e a domesticação de animais, por exemplo, pela primeira vez na história passou a existir algum excedente de produção. A criação de objetos para armazenamento de alimentos e animais domesticados, que a partir de então garantiam que no dia de amanhã haveria alimento para todos da tribo. Somente então, a partir da produção de algum excedente, passou-se a conceber a ideia de propriedade privada, seja um destes recursos, seja da própria porção de terra em si que viria a gerar esses recursos. Esse momento histórico é onde há a queda do direito materno, uma vez que a filiação só se tinha certeza da linhagem materna e dúvida sobre a paternidade. Com o advento da propriedade privada, passou a existir também o interesse no direito hereditário, que será imposto pelo homem, a fim de garantir que os seus filhos é que sejam legatário das suas posses, e por isso irão impor à mulher, e não necessariamente a si mesmo, a obrigação da monogamia, para poder identificar aqueles que seriam seus filhos. Inclusive, a mulher passa a ser subjugada à ideia de propriedade particular do homem. Essa dominação é feita, então, à força para garantir a emergência do direito da linha paterna. Além disso, agora com a possibilidade da existência de algum excedente, os inimigos de guerra, quando derrotados, podem ser alimentados, e estes próprios se tornam instrumento de trabalho na condição de escravos. Este é o passo determinante para a evolução ao modo de produção escravista. O escravo passa a ser propriedade e temos pela primeira vez na história uma sociedade separada em classes, uma classe dominante, os senhores, e a classe dominada, os escravos.
Foi só com os novos avanços nas forças produtivas, especialmente com a expansão da agricultura, o modo de produção escravista passou a se tornar um entrave ao seu próprio desenvolvimento. O escravo não tem nenhum estímulo ao trabalho, eis que tudo aquilo que ele produz será propriedade de seu senhor, retornando para si apenas uma ínfima parte, que venha a ser apenas a sua própria alimentação, e todo o restante é excedente apropriado por outra pessoa, ou outra classe social. Além disso, com a expansão das áreas a serem cultivadas pela agricultura, aumentou-se o excedente social produzido, que agora precisava de novos consumidores. É nesta lógica que a antiga classe explorada passa da escravidão ao modo de produção feudal, no qual o poder é, de certo modo, um pouco mais descentralizado e o servo agora tem uma autonomia maior de suas atividades, onde trabalha parte do tempo para a produção dos seus próprios meios de subsistência e parte do tempo produzindo um excedente que será tributado pelo senhor daquela terra. Este servo é assim mais produtivo que um escravo. Assim, como o modo de produção feudal é mais produtivo que o modo de produção escravista. Com esse novo patamar produzido, temos novamente a expansão do excedente produzido pela sociedade. Isso possibilitou então a ascensão e a revolução comercial e industrial, na criação de uma nova classe social, a classe burguesa, que agora passou a reunir uma boa parte do excedente a partir de suas trocas, fossem elas no comércio, financeiras ou na nascente produção industrial. Esse aumento no poder econômico desta classe foi consequente para um aumento do poder político desta mesma classe que, para o próprio avanço do seu desenvolvimento, via como freio as velhas relações de produção e dominação feudal. É nesse momento histórico em que a burguesia derruba a aristocracia feudal para a consolidação deste novo modo de produção que é denominado pelo capital. Vamos entender agora finalmente o que é o capital e o que é o capitalismo. Percebemos então que a partir do modo de produção escravista já existia excedente. Então, do mesmo modo, já começou a existir também comércio e trocas voluntárias. Isso quer dizer que o comércio ou as trocas voluntárias são muito anteriores ao capitalismo. Comércio ou produção de mercadorias datam de um período muito anterior. Contudo, existem algumas diferenças. Se pensarmos em um artesão medieval, este já produzia mercadorias. Contudo, as produzia para trocá-las por meios para sua própria subsistência, ou seja, a lógica de produção se dava da seguinte maneira: mercadoria, dinheiro, mercadoria. Isso quer dizer que eu produzo uma mercadoria, a vendo por algum dinheiro e troco por uma outra mercadoria que eu preciso para consumir, para subsistência, ou seja, a necessidade que me leva a produzir é chegar em uma outra mercadoria que eu preciso para mim mesmo viver. O determinante para entender a lógica do capital é entendermos o ponto de chegada que o capitalismo deseja ao produzir, e este ponto de chegada é o próprio dinheiro, contudo agora em uma quantidade maior de dinheiro, simplesmente com o objetivo de aumentá-lo, para que ao final desse processo eu possa aumentar novamente a quantidade final de dinheiro, pela simples finalidade de acumulação cada vez maior de capital. Isso seria uma lógica de produção mais ou menos da seguinte forma: dinheiro, mercadoria, mais dinheiro, mais mercadoria e mais dinheiro. Ou seja, uma acumulação e expansão infinita da quantidade de capital. Isso quer dizer que capital então é dinheiro? Não. Vamos falar ainda isoladamente sobre o que é dinheiro. E o capital não necessariamente é dinheiro
Ele não necessariamente é meios de produção ou mercadorias à venda, em que pese em algum momento, em uma fotografia, o capital possa vir a ser um destes. O capital é uma força social que está sempre em movimento e que busca a valorizar a si mesmo, a partir da permanente e cada vez maior movimentação dos meios de produção e matérias-primas para produzir mais e mais mercadorias. Repito, o capital é uma força social que busca a valorizar-se a si mesmo e constantemente. Para isso, o mecanismo utilizado pelo capital para a extração desse excedente a ser acumulado é o trabalho assalariado, o que se conforma no modo de exploração mais sofisticado já criado, no qual a classe explorada tem mais liberdade individual do que em todas as anteriores, ao ponto de que, diferente do escravo e do servo, muitas vezes o trabalhador assalariado sequer percebe que uma parte daquilo que ele mesmo produziu está sendo apropriado por outra pessoa, que no caso do capitalismo se dá pela extração de mais valor, como já explicamos aqui. Numa sociedade capitalista, então, tendo em vista a necessidade de ampliação eterna do capital, tudo vai se tornando mercadoria, desde as necessidades mais básicas como saúde, educação, água, alimentação, moradia, até os itens mais supérfluos. Quando se chega a um limite físico, inclusive bens materiais, ideias ou qualquer outra coisa também passam a se tornar mercadorias. Note então que o capitalismo é o sistema mais eficiente e mais produtivo já desenvolvido até então por uma questão histórica. Assim como os demais, ele é histórico e apresenta o seu próprio desenvolvimento interno, as contradições que bloqueiam a continuidade do desenvolvimento humano. Movimentos internos do capitalismo que expõem as suas limitações enquanto um modo de produção histórico. Por exemplo, contradição entre trabalho e capital, onde sempre teremos interesses antagônicos entre classes sociais diferentes, ou seja, capitalistas e trabalhadores, contradição entre forças produtivas e relações de produção, que, por exemplo, com o aumento da produtividade, irá levar a uma automação, que esta leva ao desemprego, então privando os trabalhadores seus meios de subsistência. Além disso, contradição entre produção social e apropriação privada. A produção de mercadoria é um processo social que envolve cadeias de milhões de pessoas. Contudo, a apropriação dessa riqueza gerada se dá de modo privado, e é por isso, por exemplo, que grandes inovações tecnológicas precisam ser protegidas por direito a patentes, para que os lucros sejam apropriados de maneira privada, enquanto, se isso não fosse necessário, diferentes pesquisadores ou cientistas, por exemplo, ao redor do mundo, poderiam atuar em cooperação e não em competição. Contradição entre o uso e troca, uma vez que os produtos serão então produzidos não para satisfazer as necessidades humanas, mas para gerar lucro através da troca no mercado. E também uma contradição ambiental, uma vez que existe uma necessidade do capital de constante expansão e produção de maneira infinita. Contudo, se pensarmos na quantidade de recursos naturais que existem, eles são finitos, levando a um colapso ambiental. Essas características indicam a necessidade de superação desse modo por um que, diferentemente do capitalismo, que é caracterizado pela produção de mercadorias de modo anárquico, no qual unicamente a taxa de lucro é o fator suficiente e determinante para a produção de uma mercadoria, existirá historicamente a necessidade de superação por um sistema ainda mais produtivo, mais eficiente, no qual os itens sejam produzidos de maneira planejada conforme as necessidades sociais, ou seja, conforme seus valores de uso e não baseados em seus valores de troca,
senão estaremos fadados à própria extinção humana enquanto espécie. Recapitulando então, o capitalismo é um movimento social do qual esta força, chamada capital, busca a valorizar-se a si mesmo de maneira constante, com um fim em si mesmo, tão somente em se tornar cada vez maior e cada vez mais forte. E esse não é um defeito moral do sistema, é uma necessidade a partir da sua dinâmica, uma vez que capitais que ficam parados diminuem, nem que sejam proporcionalmente aos demais, e logo se tornam menos eficientes e são destruídos e engolidos pelos capitais maiores. É importante ainda destacar que nem todo recurso ou excedente é gasto na condição social de capital. Ele também poderá ser gasto enquanto renda ou consumo. Por isso é importante entender que somente algum recurso é considerado capital, tendo em vista a finalidade onde ele é consumido ou aplicado, se essa finalidade é produtiva ou improdutiva, e esse ainda será um assunto para um próximo vídeo. Será considerado capital apenas recurso investido de maneira produtiva, ou seja, de maneira que busca a se valorizar. Como o objetivo desse vídeo era somente dar alguma noção sobre os aspectos mais superficiais e econômicos da dinâmica do capital e do capitalismo, vamos ficar por aqui. Mas fique claro que essa dinâmica de como funciona o capital e o capitalismo terá vários desdobramentos, especialmente na área da filosofia, sobre como nós encaramos a realidade e como esta realidade nos afeta. Como trabalhar com essas questões não é o objetivo dos nossos vídeos e também não é a minha área de competência, eu sugiro que para os interessados procure também sobre as várias questões que envolvem o modo de produção capitalista, a generalização da categoria mercadoria e o fetichismo da mercadoria.